Buenas, hermanitos. Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos aqui num rolezinho para discutirmos, para pensarmos sobre yoga e religião. Então, segura aí, aproveita aí para dar uma paradinha de acionar o sininho, dá uma curtidinha aí, faz seu comentário, me xinga se você quiser. Mas para entrar nessa senda, né, a gente tem que evocar aí a três divindades, a trindade, né, da sociologia da religião, que é Durkheim, Weber e o tio Marx, né? Durkheim vai pensar a religião como um sistema de crenças e práticas congregando o que ele chama de comunidade moral ou igreja. Igreja ou comunidade moral é a congregação de pessoas, seres humanos, no mesmo sistema de crenças e práticas, que pode estar institucionalizado ou não, sobretudo se for coletivos mais ligados ao campo, ao campesinato, de forma rural e não urbana, ela acaba sendo uma igreja muito mais mágica, né? Ela é moral, mas é uma igreja mágica, ligada a ciclos da natureza. Quanto mais urbana uma religião vai se congregando, uma igreja, uma comunidade moral, ela vai se tornando menos mágica e mais racional, né? Mais próxima aí da aproximação até da ciência. O yoga é muito claro isso. Para tio Weber, a religião é uma geradora de concepções de mundo, cara, ficções. E claro, uma reguladora social para que essas cosmologias inventadas se mantenham. E aí entra os agentes religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, tipo padre, brahmane, são os caras que conservam a tradição intacta, as doutrinas, são responsáveis por resgatar a tradição perdida do yoga, esse tipo de discurso. E nós temos os profetas, são os caras que anunciam algo novo dentro de uma comunidade moral. Pense em JC. Jesus Cristo é um profeta, ainda para os islâmicos, muçulmanos e para os judeus. Ele é, assim como Muhammad, ele é alguém que anuncia algo novo na religião católica? Não, que não existia. Na religião judaica, certo? Só que os sacerdotes do judaísmo não curtem o rolê novo que esse profeta judeu traz. Ele é morto, certo? É simples assim. Então, para Weber, religião é uma geradora de concepções do mundo e, claro, reguladora social para que as suas cosmologias se mantenham vivas. Marx já entendia como alienantes do povo as religiões ou comunidades morais, pois, de uma certa forma, anestesiavam, né? Alienavam a população do impacto do que realmente interessava na sua vida, que é a luta de classe social e a conscientização dos trabalhadores contra os donos dos meios de produção. Então a religião, sobretudo ele está vendo aqui, a religião católica, protestante, que aliena o trabalhador da luta de classe. E aí ele vai se arvorar na esperança de um mundo melhor que virá, mas não é nesse. Então trabalha aí, faz a correria, você não tem sangue azul, você não é da alta casta hinduísta, não tem problema. A religião, a comunidade moral, segura a tua onda, de repente você for hinduísta, numa próxima vida você consiga queimar esses karmas aqui, e aí você pode vir numa casta superior, de repente, aí, você é até um sacerdote.
Se você é um príncipe, não se sinta culpado. Mas se você for católico, é um dever moral distribuir entre os seus parte da sua riqueza. Não tem problema, só distribui. Bem-nascido para os menos favorecidos. Se você é um protestante, sobretudo calvinista, você precisa dividir com os menos favorecidos? Não, porque se você tem, é por mérito, é meritocracia. Deus tocou a sua vida, a teologia da prosperidade. Enquanto cristianismo, a teologia é da caridade. E do yoga? É a teologia do desapego? Então, continua. Outro rolê. Todos esses três personagens, sociólogos de grande envergadura, têm razão. Não fica nesse rolê, qual é o que tem razão. Todos os três têm razão, tio. Não vai discutir isso. E também possuem suas próprias contradições internas, né? Weber acreditava que caminhávamos, por exemplo, para um desencantamento do mundo. Por quê? Ele vai estudar o protestantismo, sobretudo calvinista, nos Estados Unidos, e percebe como ele se coadunava muito bem com o capitalismo, o espírito capitalista. E ele percebia que quanto mais crescia as religiões mais racionalistas, a magia vai assumindo. Ele entendia que com o tempo haveria um desencantamento do mundo e as religiões perderiam a sua força de coesão social. Se enganou completamente, porque surgiram mais um monte de outras religiões. Ele tinha razão, porque essas religiões vão fugir da aproximação de qualquer cunho religioso. Olha só o yoga. O yoga não gosta que se chama ninguém de religião, não gosta de chamar yoga de religião. O yoga é uma espiritualidade. Espiritualidade é um nome que se dá para esses desencantados do mundo, as religiões tradicionais, conservadoras, mas sobretudo dominantes do campo. Os desencantados do mundo de Weber, na verdade, somos nós, professores de yoga, yogis, yoginis, no meio. Por quê? A gente não quer se aproximar da religião, mas não é religião? Claro que é, mas dá o nome de espiritualidade. Então, Marx já nunca imaginaria que surgiria uma teologia marxista, como é o caso da teologia da libertação aqui na América Latina. Então, eles têm suas contradições? Claro que tem. Fizeram a leitura do mundo do seu tempo. Então, como o yoga entra nesse rolê? O yoga nem sempre foi uma religião. Ele aparece na sua história muito mais como magia, né? Aqueles caras, você já viu os vídeos anteriores, que manipulam a natureza. Eles não se congregam numa comunidade moral, mas são os xamãs, né? São os caras que vão fazer cura, vão ter oráculos, vão jogar as runas ou cartas ou o que é que seja ali, para saber se a caçada vai ser boa, se vai ter sucesso numa guerra, né? E também demandas e quebra de demanda, encantamentos. Então o yoga nem sempre foi uma religião como comunidade moral. Não, talvez não. Ele aparece nessa história muito mais como algo mágico, né? Como as benzedeiras, né? Se você vai em Cumbamela, você vai encontrar ordens, eles se autodenominam ordens religiosas, que fazem parte, muitos deles, em comunidade moral. Mas há muitas pequenas outras ordens que estão ali dando bênção, aconselhamentos, então se comportam muito mais como esse agente do campo espiritual chamado magos, feiticeiras, xamãs. Yoga sempre emprestaram, por sua vez, sua força mágica, que se perdeu no tempo. Perguntar, qual é as ordens mágicas do yoga? Cara, é difícil tu identificar, porque a magia não tem uma tradição oral, tá ligado? Nem escrita. Ela é muito corporal, né? Você perguntar assim, qual que é a magia dos tupinambás? Não tem um livro sobre isso, tá ligado? Você tem que ir lá na floresta lá e entrar numa pequena comunidade, num coletivo, e aprender com ele, como feiticeiro. Como é que faz esse rolê? Tem muitos yogis
Você pega o livro lá, a biografia de Yogananda, são encontros com magos, cara. Ele não encontrou com sacerdote de uma doutrina, são encontros mágicos, certo? Você pega o budismo tibetano, muito influenciado pelo yoga, tem possessão, os caras incorporam. Então, o yoga, que se perde no tempo, porque não tem uma tradição, não tem um texto, certo? Nós temos aí relatos de yogis no Vedas, relatos de yogis nas primeiras invasões gregas, né? Que vai influenciar o ceticismo, por exemplo, na filosofia. Não é a única coisa, mas influencia o ceticismo na filosofia grega. Mas ele empresta a sua força mágica e até algumas das suas crenças a outras religiões, como o budismo, hinduísmo, jainismo. Então você vai encontrar yoga como prática, até algumas crenças, no jainismo, no Sankhya. Né? O yoga como darshana no hinduísmo é muito influenciado pelas crenças, pela cosmologia, pelo jeito de ver o mundo Sankhya, que é uma religião ateísta. O próprio budismo, você pensar na história de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, é um cara que pratica Hatha Yoga por anos, ele até reclama que era muita ascese, não sei o que, passa fome, e ele então vai ter uma sacação em prática yógica, Hatha Yogica, de uma outra cosmologia. Ele vai fundar então, através de 4 nomes verdades, a cosmologia, a ficção e a doutrina e as práticas budistas, a partir do agenciamento do yoga. Mágico. Então, a partir da transplantação do yoga para fora de sociedades indianas, final do século XIX, para o XX, durante o período de colonização da Inglaterra, da Grã-Bretanha, no território indiano, que vai começar a Companhia das Índias Orientais, 1800 e bolinha, 1600 e bolinha, né? Mas a colonização começa em 1800 e bolinha até 1947. Então, quando o yoga começa a ser transplantado pelos próprios indianos para outros docéis religiosos, para fora do hinduísmo, como os Estados Unidos e Europa, e também América Latina, ele vai se desvinculando, é um processo em andamento ainda, das suas matizes ou motrizes religiosas indianas. Budismo, jainismo, sikhismo, hinduísmo, que para nós brasileiros é muito forte, né? A influência hinduísta no yoga, sobretudo no Yoga Sutra de Patox. Para ir se configurando novas igrejas do yoga. Então já existia o yoga igreja na Índia? Sem sombra de dúvida. As próprias ordens dos natas, né, que é uma ordem religiosa yógica do período medieval da Índia, século X, século XII, sim, XV, se autodenomina uma ordem religiosa. Mas também tem os nagas, tem os aranyakas, cara, tem vários, agores, kapálicas. O próprio Tantra também. São religiões. São religiões, você gosta ou não gosta, aí faz análise. São religiões. Mas lembra, religião dos 3 tiozão lá em cima. Não é o teu senso comum do que é religião. Certo? Então, sem dúvidas, alguns yogas já congregam comunidades morais, com as suas próprias crenças e práticas, como a definição de Durkheim. Vem também concebendo novas visões de mundo, sentidos de vida, e regulando a vida de seus adeptos, assim como Weber colocou. E também vem crescendo como uma força institucional, espiritual, e alienando muitos das suas forças que operam na luta de classes, alienando yogis e professores de yoga da sua conscientização de proletariado. Isso acontece, como Marx desenhou. Então é possível pensar o yoga alienando corpos de professores de yoga que não entendem que o trampo deles é de professor, portanto eles fazem parte de uma classe social, eles não têm nenhuma consciência, não têm nenhuma consciência. Alguns yogis se acham
num outro mundo superior, fora da política, da sociedade. Essas alienações. Então Marx tem razão? Totalmente. Então, depende do óculos que você colocar, você vai encontrar religião, sobretudo na modernidade do yoga. Então quando alguém pergunta, mas o yoga não é religião, eu pergunto, de qual período histórico? De qual yoga nós estamos falando? Tem que falar de um yoga. O yoga de Patanjali não é religião. Perfeitamente. O Yoga Sutra de Patanjali não é uma religião. Ele é uma perspectiva, um olhar, um recorte, uma fresta da religião hinduísta. Ele é uma fresta, assim como o Sankhya, os Darshanas. O Vedanta também é uma fresta. São 6. Agora, quando um yoga indiano moderno, a partir do século XIX para o XX, pinça o livro Yoga Sutra de Patanjali e o elege como a doutrina, a Bíblia do Yoga, como muitos professores de Yoga colocam, ele vai fazer uma interpretação singular como mestre de Yoga, Swami ou Swami, que vai congregar a comunidade moral, sem sombra de dúvidas. Não há uma rincha entre Iyengar e Joyce, há uma rincha entre Iyengar e Joyce. 2 saem da mesma organização, que é de Krishnamacharya, há uma rincha. Que não sabe interpretar, outro não escreveu nenhum livro, outro diz que é só a prática, e 1% teoria, ou tem muito... Existe uma disputa de poder, de legitimidade? Sem sombra de dúvida. Então o yoga é uma religião? Pode ser. Isso se mostra bem clara em muitas denominações yogas modernas, sem dúvidas nenhuma. Então, sim, toda religião e partido político possui uma filosofia. Para você começar a falar, o yoga não é religião, é uma filosofia. Então, entendeu? O cristianismo tem uma filosofia fodida por trás. Nietzsche zoa dizendo que é um platonismo para os pobres e ignorantes. Mas São Tomás de Aquino e outros filósofos medievais, né, e modernos, né, do cristianismo são puta filósofos. Até o nazifascismo tem uma filosofia por trás, cara. Utilizaram Nietzsche pra caralho, tá ligado? Então, ter uma filosofia não exime algo de ser religioso. Segundo, ser uma religião não é algo menor intelectualmente, só na sua cabeça. Ser uma religião é uma forma de ver o mundo, está pautada em crenças e práticas, doutrinas, pode ser mais conservadora ou não. Olha a teologia da libertação, cara, que é uma teologia, tem uma teologia cristã marxista. Então, ter uma filosofia não faz algo ser religioso. Agora, se para você e o seu mundo social, a construção social da sua realidade, religião é negativo, aí é um assunto para você tratar com o seu terapeuta. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Espero que tenha compartilhado e contribuído com você de alguma forma. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais.